E aí pessoal, tudo bem? Como é que está? Hoje E aí pessoal, tudo bem? Cristiano Zaret aqui e hoje as bases do governo balançaram, né? Nosso ex-ministro agora, Sérgio Moro, pediu demissão, segundo ele, porque houve uma interferência do nosso presidente Jair Bolsonaro na escolha de um diretor da Polícia Federal. Muitas coisas foram faladas, eu nunca vi uma militância esquerdista tão favorável ao ministro Sérgio Moro, né? Porque ela se tornou favorável. A internet nas últimas horas se tornou uma rinha de galos, onde existem dois tipos de galo disputando a atenção. Aqueles galos que agem conforme a paixão, aqueles que, independente de quem seja ou faça, ficará sempre do lado da pessoa, mesmo que a pessoa roube, que a pessoa seja corrupta e assim por diante. Do outro lado, tem aqueles que ficam do lado da razão, do lado da verdade. Não sou dono da verdade, mas eu me manifestei hoje no Facebook dizendo que eu ia aguardar o pronunciamento do nosso presidente para depois de eu me pronunciar e me manifestar. E por que eu fiz isso? Porque nós precisávamos dar o benefício da dúvida ao nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Pois bem, eu dei esse benefício da dúvida. Com tudo o que aconteceu, tem coisas que eu fiquei do lado dele e tem coisas que eu não fiquei do lado dele. Eu vou trazer a minha concepção, aquilo que eu acho de tudo que está acontecendo. Primeiro, o ministro Sérgio Moro foi chamado para o cargo de ministro da Justiça, sabendo que quem manda é o presidente. Ele não é o presidente, ele pode até querer vir a ser em 2022, mas ele ainda não é o presidente. E o nosso presidente disse, olha, você terá plena liberdade. Mas ele voltou atrás, um ponto negativo, Bolsonaro. E depois disso, o Bolsonaro começou a fazer gerência. Não é ingerência, é gerência, porque é dele esse papel. Não é do ministro. Ele tem a possibilidade, pelo cargo que ocupa, de fazer a gerência, de gerenciar as pessoas, escolher os diretores dos órgãos que ele preside. E foi isso que ele fez. Quem é o senhor Valeixo, para deixar bem claro? Valeixo foi uma escolha de Sérgio Moro que foi contestada por Jair Messias Bolsonaro desde o início. Desde o início ele foi contra, e por quê? Você lembra do Adélio Bispo? Aquele que deu uma facada no então candidato à presidência, Jair Messias Bolsonaro? E esse Valeixo, delegado da polícia e depois diretor, ele disse, então ele concluiu no seu inquérito que o Adélio agiu sozinho. E isso, desde então, o Bolsonaro começou a pressionar o ministro da Justiça para que a verdade se descobrisse. Porque muito se fala da Marielle. A Marielle não sai do noticiário. E hoje, quando o Bolsonaro falou da Marielle, meu Deus, eu vi pessoas criticando porque o Bolsonaro falou que ele é mais importante que a Marielle. É óbvio que ele é. Ele é o presidente da República. A Marielle morreu, ela morreu, deixa ela descansar, que o crime dela seja apurado como outros tantos, inclusive a tentativa de homicídio de um agora presidente da República. Esse Valeixo, além disso, foi ele que também disse que Glenn Greenwald não teve qualquer participação com o ataque dos hackers às conversas telefônicas envolvendo ministros. Foi esse delegado. E esse delegado foi aquele escolhido pelo Moro, aquele o qual o Moro disse, olha, e isso o Moro disse segundo palavras do presidente Bolsonaro no seu discurso agora há pouco. Você quer tirar o Valeixo? Pode tirar, mas tira no final do ano, quando então eu serei nomeado ministro do STF. Isso é barganha? Isso é moeda de troca? Isso é corrupção? É muito estranho. Isso eu não gostei. Uma coisa que eu não gostei, Sérgio Moro saiu do Ministério da Justiça disparando para todos os lados. Fez duras e graves acusações ao presidente, que eu quero que sejam também analisadas e também investigadas. Eu não tenho bandido de estimação, eu não tenho político de estimação. E se o presidente cometeu um crime, que ele pague. E se o ex-ministro da Justiça cometeu um crime,
que ele também pague. Que a verdade apareça. Eu não votei, e hoje já vi pessoas falando, né? Um amigo meu, inclusive, colocou, daqui a pouco vem os bolsominions falar que votaram no Bolsonaro e não votaram no Sérgio Moro. Mas é óbvio que eu não votei no Sérgio Moro. Eu votei no presidente que foi eleito. E eu não abro mão do meu voto. Eu votei nele sabendo que ele era uma pessoa que não era a melhor escolha que nós tínhamos, mas era a única opção que nós tínhamos. Eu nunca votaria favorável ao PT, nunca votaria. E o Bolsonaro foi eleito, tem feito um bom trabalho, mesmo sendo duramente perseguido ao longo dos últimos meses. Todas as suas ações são criticadas, contestadas, ele já sofreu inúmeros processos e pedidos de impeachment, pedidos de impeachment. Ele já sofreu, e o Sérgio Moro defendeu, de vários procedimentos que foram instaurados, que foram realizados, perseguindo o Bolsonaro. E isso os outros presidentes, os ex-presidentes não tiveram. Michel Temer, Dilma, Lula, não tiveram. Sérgio Moro sofreu um duro golpe. Sérgio Moro deu hoje ao Brasil um duro golpe, porque foi depositada a confiança nele. Da mesma forma que foi depositada a confiança no presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu não votei no Sérgio Moro. E eu continuo acreditando, confiando e esperando que a verdade prevaleça. Se alguém mentiu, que esse alguém apareça. Mas que os processos até então parados voltem a andar. Uma crítica ao Jair Messias Bolsonaro que eu tenho que fazer. Ele assinou o juiz de garantias. Ele colocou um pouco de dificuldade na Lava Jato, mas a Lava Jato parou por outros motivos. Será que o Sérgio Moro era o único juiz capaz de fazer a Lava Jato andar? Ou será que o STF, o próprio Congresso, os próprios governadores, será que foram eles que dificultaram a ação da Lava Jato? A Lava Jato foi o início de uma mudança no Brasil. E para dar caminho, para dar continuidade a essa mudança, o escolhido foi Jair Messias Bolsonaro. Eu não sou bolsonarista. Eu não me entendo por isso. Eu pertenço a um partido que é o do vice-presidente da República, PRTB. Inclusive, eu sou pré-candidato a prefeito de Osório por este partido. Mas isso não me impede de dizer que o certo é o certo, mesmo que ninguém esteja fazendo, e o errado é o errado, mesmo que todos estejam cometendo. Por isso, se aparecer a verdade, que ela venha para clarear aonde há trevas. Estamos vivendo um momento de pandemia terrível, com boas e más atitudes do nosso presidente, eu tenho que concordar em relação a isso, mas estamos vivendo também agora uma economia quebrada. Uma crise, hoje mesmo uma outra loja aqui em Osório fechou as portas. Logo após a Páscoa, uma loja de chocolates. Porque ela não suportou e ela não suportaria os próximos meses. Por isso, se você tem bandidos de estimação, deixa eu te dizer, eu não quero conversar com você. Seja de um lado, seja de outro. Eu não tenho bandidos de estimação. E eu não tenho também ministros de estimação. Eu não tenho políticos de estimação. Eu tenho sim a vontade de fazer com que o Brasil mude. Seja através do presidente Jair Messias Bolsonaro, seja através de General Mourão, seja através de um próximo presidente, mas que nós tenhamos um presidente verdadeiramente comprometido com a verdade. O ministro Sérgio Moro errou. Você lembra que agora na crise do coronavírus, ele disse que nós não deveríamos ter, que o Ministério da Justiça não teria gerência sobre a soltura de vários criminosos por conta dessa pandemia? Se você vai lembrar também, eu creio que você se lembra, o ministro Sérgio Moro tinha como projeto dar tablets aos presidiários. Isso é um ministro da Justiça? Para mim, não. E eu não concordo com essas decisões que foram tomadas por ele. E eu creio que você também não concorda. O ministro Sérgio Moro, ano passado, chamou para um dos cargos que ele poderia indicar
Uma mulher que é abortista, que é contra a corrupção e uma excelente profissional nisto, no combate à corrupção, assim como o Sérgio Moro, mas o ministério e diretorias ligadas ao ministério não se fazem somente com uma especialidade. E essa profissional, ela é, além de tudo, abortista, algo que o nosso presidente, que eu e que talvez você seja contra, e ela também é contra as armas, contra o relaxamento nas restrições das armas, a qual eu sou favorável, não sei a sua opinião. Por isso, o Sérgio Moro, por isso o nosso presidente, hoje foram protagonistas de uma crise ou de uma página que com certeza vai manchar e vai trazer muitas histórias ainda ao longo dos próximos dias, semanas e meses. Eu espero que nós não percamos o foco que é nesse vírus chinês. Eu espero que nós não percamos verdadeiramente o foco que é fazer o Brasil prosperar nos próximos tempos. Do contrário, eu não estou preocupado se PT vai voltar, mas eu estou preocupado com o que vai acontecer com os meus filhos e netos. Eu também espero que essa seja a sua preocupação, pois já sabemos o que a esquerda fez com o nosso país. Quebrou. E eu não sei se você concorda com isso ou não, mas eu sei que não dá mais para suportar novamente a esquerda no poder. Eu espero que você concorde com isso. Que a verdade apareça. Doa a quem doer. Caia quem deva cair. E que nós tenhamos, sim, um país próspero. Vai dizer o salmista: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E que tem Deus no coração, persegue a verdade. Doa a quem doer. Forte abraço. Me acompanhe no YouTube. Assine o canal, né? Clique no sininho ali. Com certeza vamos falar muito mais sobre isso e outros assuntos. Tamo junto, grande abraço.